Você está prestes a... Está sendo atormentado por um demônio? Você entrou em um mundo estranho? Se o porco apresentar algum problema, por favor, faça o pedido imediatamente. A loja está fazendo uma grande liquidação hoje. Por apenas R$ 100, você pode garantir sua segurança e tranquilidade. Os espectadores da transmissão ao vivo começaram a xingar furiosamente. Até mesmo alguém disse que queria me matar diretamente. Mas eu apenas sorri calmamente ao ver esses comentários. Eu atravessei para este mundo estranho e ressurgente. Já faz 2 anos e meio. E meu sistema, depois de publicar uma missão para vender bonecos de papel, ele desapareceu. Enquanto eu ainda estava imerso em lembranças. De repente, apareceu um pedido de conexão na transmissão ao vivo. Pensei por um momento e aceitei o pedido. Um homem de cerca de 26 ou 27 anos apareceu. Ele apareceu na transmissão ao vivo. O homem se chama Wang Wei. Ele é um nível 1 de ser estranho. Ele está se escondendo em um pequeno banheiro escuro. E dentro e fora do banheiro, continuam a vir batidas rítmicas na porta. Este som é como o sino da morte, batendo no coração de Wang Wei. Anfitrião, você vende energia fantasma aqui? Eu estou em um mundo estranho. Acidentalmente toquei nas regras estranhas. Agora algo estranho quer me matar. Ao ver esta cena, todos no chat da transmissão começaram a impedir. Irmão, corre. Vá para outra transmissão. Este anfitrião é um trapaceiro. Não se deixe enganar pelo preço baixo do que ele vende. Mas é produto falsificado. Olhando para esses comentários de advertência, Wang Wei ficou ainda mais desesperado. Como ele poderia não saber que esta transmissão não é confiável? Mas ele não tinha outra escolha. Aqueles estabelecimentos que vendem equipamentos fantasma de forma legítima. Um equipamento fantasma comum custa pelo menos 500 espíritos. Como ele poderia comprar isso? Ele tinha apenas um pouco mais de 100 moedas. O que ele tinha era suficiente para comprar um boneco de papel. Eu olhei calmamente para o outro. Com uma voz tranquila, disse que custava 100 espíritos por um boneco de papel. Ouvi minha oferta. Todos na sala de transmissão ficaram imediatamente furiosos. Até mesmo o leão assado que antes ameaçou me matar. Também enviou mensagens no chat, avisando que você está enganando uma pessoa prestes a morrer. Não me faça descobrir onde você está. Caso contrário, eu vou te matar. Mas eu não fui afetado pelas mensagens no chat. Com uma expressão calma, disse que Sengi Jing deve salvar a ordem. Um lembrete amigável, seu tempo está acabando. Então, do outro lado da tela, a porta do banheiro começou a tremer cada vez mais. A força com que o espírito maligno batia na porta também aumentava. Em breve, iria arrombar a porta. Ao ver essa cena, Wang Wei não pôde mais hesitar. Ele apertou os dentes e clicou diretamente para fazer o pedido. Em seguida, o boneco de papel à minha frente desapareceu. Um papel apareceu ao lado de Wang Wei. O coração de todos na sala de transmissão também esfriou. Um por um, começaram a me xingar. Ao mesmo tempo, uma garota vestindo roupas brancas estava sentada em um carro esportivo. Ele olhou para a tela da transmissão e balançou levemente a cabeça. Sem pensar, enviou uma mensagem dizendo que, após a morte de Wang Wei, por favor, devolvam os 100 ouro estranho para sua esposa. E quando todos na transmissão viram essa mensagem, todos ficaram surpresos. Isso porque a garota era uma estranha de nível 8. E do outro lado, Wang Wei rapidamente pegou o boneco de papel e injetou a energia fantasma nele. Mas sua expressão rapidamente se tornou feia. Ele gritou com todas as suas forças que essa energia fantasma era falsa. Era uma droga de mentira. Nesse momento, a raiva de todos na transmissão atingiu seu auge. E eu, com uma expressão calma, disse: primeiro, pressão baixa, idiota. O idiota, ao ouvir isso, deixou todos na transmissão ainda mais furiosos. Porque pressão baixa era algo que só se usava com energia fantasma de nível 3 ou superior. Era um passo que precisava ser seguido. E esse boneco de papel que eu fiz sem pensar ainda precisava de sangue. Do outro lado, Wang Wei estava em silêncio, mas não hesitou nem por um momento. Ele imediatamente mordeu o próprio dedo indicador, tremendo, e deixou o sangue cair sobre o boneco de papel. Quando o sangue tocou o boneco de papel, ele se fundiu diretamente a ele. Nesse instante, o boneco de papel parecia ganhar vida. Ele começou a se mover lentamente. Ao ver isso, Wang Wei imediatamente recuou. Ele ficou com a boca aberta de surpresa. Ele realmente estava sentindo a presença de um espírito. O chat ao vivo também parou nesse momento. Mas aquela cabeça de leão assada estava rindo de forma insensata, como um produto inacabado. Esse tipo de energia espiritual de baixa qualidade não consegue deter um espírito maligno. Wang Wei ainda assim estava destinado a morrer. Ao ver seu comentário, as pessoas na sala de transmissão finalmente perceberam e começaram a protestar. Mas eu apenas tomei um gole de chá calmamente. Em seguida, olhei para a tela da transmissão
Então vi a porta da casa de Wang Wei se abrir abruptamente. Uma mulher fantasma de vestido branco, coberta de sangue, entrou. Sua voz fria fazia o couro cabeludo arrepiar. Wang Wei ficou tão assustado que quase desmaiou. No entanto, foi nesse momento que o boneco de papel ao lado de Wang Wei se mexeu. Ele flutuou como se fosse levado pelo vento. Ele balançava no ar. Em pouco tempo, ele flutuou até o corpo da mulher fantasma de vestido branco. No segundo seguinte, o boneco de papel explodiu internamente em uma onda aterrorizante de luz verde. Ele explodiu diretamente na frente da mulher fantasma de vestido branco. Isso fez com que o corpo da mulher fantasma se despedaçasse. Em seguida, a mulher fantasma foi consumida pela luz verde, transformando-se em uma nuvem de gás negro, dissipando-se neste mundo. E o boneco de papel reapareceu. Ele balançava no ar. Novamente voltou para o lado de Wang Wei. Ao ver essa cena, Wang Wei ficou paralisado no lugar. Em seguida, a alegria tomou conta. Estava extremamente emocionado. Até mesmo o chat da transmissão ao vivo instantaneamente ferveu. Ao mesmo tempo, a garota no carro esportivo olhava para a tela da transmissão. Suas pupilas se dilataram. Sua respiração ficou ofegante. Era realmente uma aura fantasmagórica. E tinha pelo menos o poder de um artefato de nível 3. Os artefatos fantasmagóricos são classificados por níveis. Artefatos de nível 1 e 2 são muito difíceis de matar fantasmas poderosos. Somente artefatos de nível 3 podem eliminá-los instantaneamente. O poder causado por esses artefatos claramente já atingiu o padrão de um artefato de nível 3. E no mercado, o preço de um artefato de nível 3 geralmente está acima de 100.000 moedas fantasmagóricas. Mas eu consegui vender por apenas 100 moedas fantasmagóricas. Como isso não poderia deixá-lo? Ele ficou chocado, mas rapidamente a garota voltou a si. Em seguida, ela me enviou uma mensagem privada no chat. Meu nome é Yeshua. Sinto muito pelo que aconteceu hoje. Eu te malinterpretei. Ao ver isso, apenas sorri levemente. Não se importou. Em seguida, fez um anúncio e estava prestes a fechar a transmissão ao vivo. Mas foi nesse momento que aquele cabeça de leão ao molho enviou outra mensagem no chat. Eu ofereço 3.000. Venda-me outro boneco de papel. Eu vi a mensagem dele. Não pude deixar de sorrir, hoje não vendo para você. Quanto a você, já está na minha lista negra. Nesta vida, não pense que vai comprar algo na minha loja. O cabeça de leão ao molho ouviu. Imediatamente ficou furioso. O que você quer dizer, pequeno streamer? Está me atacando? Acredita ou não, eu vou fazer sua família se despedaçar. Mas eu ainda mantive a calma. Também não dei atenção ao outro. Fechei a transmissão diretamente. Família despedaçada. Isso me faz rir. Minha família já está morta. Não sobrou ninguém. De repente, um silêncio. O sistema, que estava em silêncio por muito tempo, finalmente fez um som novamente. Parabéns, anfitrião. Primeira venda de um item que pode ser vendido durante a transmissão ao vivo de papel. Adicionando roupas na vitrine, você recebe uma recompensa. Habilidade de papel de zumbi de 10 anos de ferro, nível avançado. Servindo e convidando por toda parte. Um zumbi de lata vestido com um traje oficial da dinastia Qing. Caiu do céu. Chegou à loja de caixões. Eu me aproximei e toquei o corpo do zumbi. Não pude deixar de comentar como ele era duro. Vá deitar no caixão como eu. Após receber minha ordem, o zumbi de lata imediatamente saltou alto e pulou para dentro do caixão para se deitar. Fiquei muito satisfeito ao ver que havia um zumbi de lata. Eu também consegui ter um pouco de capacidade de defesa. Outro prêmio é a habilidade inicial de contagem regressiva de fortuna. Com essa habilidade, agora posso desenhar algumas contagens regressivas simples de fortuna para vender na sala de transmissão. Assim, a vitrine da sala de transmissão não ficará muito vazia. Nesse momento, o sistema lançou a segunda missão. O objetivo da próxima fase é vender 10 itens. Após completar a missão, você receberá como recompensa da próxima fase 10 itens. Atualmente, minha vitrine de transmissão só tem 2 itens. Ou seja, só posso vender 2 itens por dia. Se eu conseguir vender todos os dias, em 5 dias, essa tarefa pode ser concluída. Não é difícil para mim. O mais difícil é dar o primeiro passo. Assim que a primeira venda for feita, a reputação da transmissão ao vivo será estabelecida. Os próximos produtos serão mais fáceis de vender. Ao mesmo tempo, muitas pessoas assistindo a transmissão ao vivo começaram a fazer o upload da gravação da transmissão de hoje à noite em sites de vídeo. Incontáveis pessoas começaram a comentar no vídeo. Eles não acreditam que isso é real. Acham que estou apenas encenando para gerar buzz. Até o dia seguinte, eu me sentei na frente do caixão e comecei a transmissão ao vivo. Instantaneamente, incontáveis espectadores que esperavam há muito tempo correram para dentro da transmissão ao vivo. Eles tinham apenas um objetivo, e esse era desmascarar
Mas eu, diante da tela cheia de comentários, permaneci em silêncio. Era como se eu não pudesse ver nada. Nesse momento, eu estava sentado na frente do caixão, com uma mão segurando um pincel, e com a outra mão segurando o papel amarelo, comecei a desenhar no caixão. Não demorou muito para que uma imagem de fortuna e prosperidade fosse desenhada. Em seguida, coloquei a imagem ao meu lado. Com uma voz suave, disse que hoje só venderia duas coisas: um boneco de papel, um amuleto. Vendo como eu agi de forma tão apressada, todos na sala de transmissão ficaram irritados e riram do apresentador. Você está com algum problema na cabeça? Quem diabos vai comprar suas coisas? Nós queremos perguntar sobre o seu roteiro de ontem. Nesse momento, o cabeça de leão ao molho também apareceu na sala de transmissão. Sua expressão era fria. Os cantos da boca se levantaram. Ele mostrou um sorriso malicioso desta vez. Eu vou fazer você perder a reputação. No próximo momento, ele enviou uma mensagem no chat. Eu sou o cabeça de leão ao molho. Aqueles que assistiram à gravação de ontem devem estar bem familiarizados com meu ID. Aqui, eu quero esclarecer uma coisa para todos. O que aconteceu ontem foi um roteiro genuíno. Eu sou o ator que ele contratou. Mas hoje minha consciência realmente não me deixa em paz. Então eu pretendo revelar a verdade. A transmissão dele é toda falsa. Com a mensagem do cabeça de leão ao molho aparecendo, a sala de transmissão explodiu instantaneamente. Mas logo o Andy Vey chegou à sala de transmissão. Ele acabou de chegar e já começou a rebater para todos. O que vocês, essas pessoas, entendem? O streamer realmente salvou minha vida. Meu nível também subiu de 1 para 2. Isso é algo que pode ser encenado? Depois de matar a fantasma de vestido branco ontem, ele simplesmente passou de fase. O nível também subiu de 1 para 2. No entanto, ao ver o Andy Vey aparecer, os comentários se tornaram ainda mais cruéis. Eles não se importam nem um pouco com o nível de Andy Vey. Primeiro atacam, depois pensam. Esses comentários sarcásticos não param de surgir. O honesto Andy Vey ficou vermelho de raiva com os xingamentos. Mas ele não tinha como rebater. Nesse momento, eu recebi de repente um pedido de conexão do streamer. Ao ver isso, eu fiquei um pouco surpreso neste estranho plataforma. Para enviar um pedido de conexão ao streamer, são necessárias algumas condições. Ou você é um estranho, ou você também é um streamer nesta plataforma. E desta vez, eu encontrei a segunda opção. Ao mesmo tempo, eu também entendi a intenção da outra parte. Assim como esses espectadores. Veio para desmascarar. Mas eu ainda escolhi concordar. Num instante, um outro estúdio de transmissão apareceu no lado direito da tela. A outra pessoa se chama Xiao Xiong. É uma garota que corresponde ao nome. Do outro lado, Xiao Xiong me observa na tela. Primeiro, ela sorri docemente. Então, ela vai direto ao ponto. Olá, apresentador. Eu sou Xiao Xiong. Ouvi dizer que você pode fazer o equipamento de 3 extremos com as mãos. Na minha opinião, você deve estar mentindo, certo? A outra pessoa faz uma expressão exagerada. Todos no estúdio de transmissão riem. Imediatamente começam a zombar. Mas eu não mostro nenhuma mudança de emoção. Estou olhando para Xiao Xiong. Digo com uma voz calma. Você deve estar tendo pesadelos frequentemente, não é? Toda vez você acorda suando frio, quase sufocando. Xiao Xiong imediatamente arregala os olhos. Sua expressão está cheia de incerteza. Mas logo ela se recupera. Então, ela exibe um sorriso doce. Deixe-me dizer, muitos fãs sabem que eu tenho problemas de insônia. E da última vez que fui ao médico tradicional chinês, aquele velho médico apenas me olhou, e já sabia que eu costumo ficar acordado até tarde. Não esperava que você também tivesse esse talento. Você é um velho médico tradicional na vida real? Eu, por outro lado, falei com uma expressão calma. Aquele velho médico tradicional conseguiu prever que você não vai sobreviver a esta semana. Assim que essas palavras saíram, Xiao Xiong riu. Você quer dizer que minha testa está escura? Estou quase morrendo. Todos na sala de transmissão também riram. Isso me fez rir até morrer. Este apresentador não consegue enganar ninguém e começou a fazer previsões. Mas eu ainda mantive uma expressão calma, ignorando completamente essas provocações. Continuei dizendo que recentemente, você recebeu algum presente? Ou trouxe algo para casa? Ao ouvir isso, Xiao Xiong fez uma expressão confusa. Em seguida, levantou-se e pegou um coelho rosa do armário. Este é o que recebi recentemente. Embora não saiba quem enviou. Deve ser algum daqueles fãs, certo? Mas como você sabe disso? Você é quem enviou? Ao ver este coelho, eu acenei calmamente com a cabeça de forma estranha. Entrar em contato com pessoas vivas e começar a se integrar ao corpo delas. É necessário ter um meio primeiro. Este coelho é o meio. Após assumir a funerária, o sistema me concedeu muitos conhecimentos sobre o sobrenatural. No momento em que foi vendido para o pequeno urso, eu percebi
que a aura fantasmagórica dele já estava muito forte. Se deixarmos assim, em menos de 3 dias, o pequeno urso certamente morrerá. E as pessoas na transmissão ao vivo, Vendame encarando o coelho em silêncio, também começaram a enviar mensagens no chat. Continue falando, vai. Este coelho é tão fofo. Como ele poderia tirar a vida do pequeno urso? O pequeno urso também estava segurando o coelho sem se importar. Exatamente, este coelho é tão adorável. Dito isso, o pequeno urso fechou os olhos e deu um beijo na bochecha do coelho. E foi nesse momento. Os olhos do coelho ficaram vermelhos. Neste instante, todos da transmissão ao vivo ficaram surpresos. Caramba! Os olhos desse coelho, como ficaram vermelhos? Fiquei tão assustado que dei um chute na minha esposa. Enquanto isso, o ursinho ainda estava de olhos fechados. Não sabia que o coelho havia mudado. Ao dar uma mordida, parecia que eu realmente tinha tocado em um coelho de verdade. Em seguida, ele abriu os olhos instintivamente. No momento seguinte, ele viu. O coelho, em algum momento, já havia virado a cabeça. Aqueles olhos vermelhos como sangue estavam fixamente olhando para ele. E o rosa no corpo do coelho também havia se transformado em um vermelho vivo. O sangue escorria lentamente. O ursinho ficou tão assustado que seu coração parou instantaneamente. Ele imediatamente jogou o coelho para fora e soltou um grito. Depois que o coelho foi jogado na cama, seu pescoço se virou de uma maneira girando de uma maneira estranha. Depois de girar 7 ou 8 vezes, ele inclinou a cabeça e mostrou um sorriso cruel para o ursinho. Em seguida, ele se levantou lentamente. Um passo de cada vez, ele caminhou em direção ao pequeno urso. O pequeno urso ficou tão assustado que suas pernas fraquejaram. Seu corpo tremia violentamente. De repente, ele pensou em algo. Ele reuniu todas as suas forças e correu até a gaveta atrás dele. De dentro, ele tirou uma faca de cozinha coberta de ferrugem. Era um presente de um fã que ele costumava ter, que ele recebeu para se defender. O pequeno urso tremia enquanto segurava a faca enferrujada. A faca enferrujada traçou um caminho no ar. Uma explosão de luz vermelha ocorreu. Era vagamente visível. Uma alma remanescente emergiu da faca enferrujada. A alma remanescente agarrou firmemente a faca. A faca cortou o ar com um movimento rápido e foi direto em direção ao coelho ensanguentado. No entanto, a faca ainda não havia tocado o coelho. Então, no ar, de repente, uma onda. E então se quebrou em 2 partes. Sem brilho, apagada. Imediatamente, o pequeno urso ficou desolado. Com o rosto pálido, ele desabou no chão. Eu, por outro lado, o observei com uma expressão calma. Isso estava dentro das minhas expectativas. O coelho é estranhamente feroz. Não é algo que um nível 1 de lamento possa lhe dar. Em seguida, eu disse calmamente que um talismã pode garantir sua vida. O preço é de 100.000 espíritos demoníacos. Imediatamente, o pequeno urso mostrou desespero. Ele olhou para o coelho que se aproximava passo a passo. Com uma voz fraca, ele disse: "Eu não tenho tantos espíritos demoníacos. Todo o meu patrimônio é apenas 3.000 espíritos demoníacos." Minha voz ainda estava calma. "Você pode me dever por enquanto. Você pode pagar devagar depois." O pequeno urso imediatamente acenou com a cabeça. "Eu concordo." Então, o talismã em minha mão desapareceu. Ele foi colado no pequeno urso, naquele aeroporto. E o coelho sanguinário continuava se aproximando. Seus olhos estavam vermelhos. Ele levantou rapidamente seu cotovelo peludo direito e o golpeou em direção ao pequeno urso. No entanto, nesse momento, uma luz dourada saiu do peito do ursinho, formando um enorme escudo de proteção. O coelho sanguinário foi instantaneamente lançado para longe e explodiu em pedaços. O ursinho, ao ver isso, ficou chocado e não se moveu. Em seguida, ficou extremamente surpreso. Ele se levantou animado e fez uma profunda reverência para a câmera. E aquele coelho olhava para o ursinho com olhos cheios de ódio, mas não se atreveu a se aproximar, se esquivando. Este feitiço de luz dourado intimidou completamente, mas ele também não foi embora. Parecia ter alguma obsessão pelo ursinho. Ao ver que o feitiço de luz dourada era tão poderoso, quem não ficaria emocionado? Um prisioneiro tão poderoso não se pode comprar no mercado, mesmo com dinheiro. Eu olhei para o chat, após pensar por um momento. Lentamente tirei um boneco de papel e disse que hoje não seria afetado pelo feitiço de luz dourada. Apenas a última figura de papel é dada aos afortunados. Apenas falamos de yuan, não de yuan. Uma figura custa 108.000 yuan. Assim que essa figura de papel foi colocada à venda, gerou uma intensa discussão entre nós. Todos achavam que ninguém compraria. Afinal, isso é apenas uma pequena transmissão ao vivo. Eles também são pessoas comuns. Não poderiam comprar de jeito nenhum. Mas no segundo seguinte, a figura de papel na vitrine foi comprada instantaneamente. Era Yeshui que havia comprado antes. Ele assistiu a toda a transmissão ao vivo.
sendo um anômalo de nível 8. Ele naturalmente sabia o valor dos itens que eu estava vendendo. Então, ele não hesitou em comprá-los. No entanto, enquanto os espectadores da transmissão ao vivo aplaudiam a presença de um grande nome, eles estavam animados na realidade. Do outro lado, o pequeno urso de repente soltou um grito agudo. Vimos o coelho anômalo não conseguir se conter novamente. Seu corpo se contorceu, correndo em uma postura muito estranha em direção à luz dourada. Nesse momento, todos sentiram uma onda em seus corações. Achava que o coelho havia encontrado a maneira de quebrar o feitiço da luz dourada. No entanto, quando ele se deparou com o feitiço da luz dourada, o feitiço da luz dourada de repente tremeu violentamente. A luz dourada instantaneamente se espalhou por todo o quarto. Em seguida, todos viram o corpo do coelho ser instantaneamente explodido. Seu corpo se desfez em pedaços. Os fragmentos se espalharam por todos os cantos do quarto. O ursinho, por sua vez, estava sentado no chão, olhando para o coelho que havia sido reduzido a pedaços. Ele apenas sentiu uma onda de calor vindo de baixo. No estúdio de transmissão, até o petróleo ficou chocado. Em seguida, começaram a enviar mensagens freneticamente. E eu, olhando para as pessoas surpresas, apenas tomei um gole de chá calmamente. O objeto 6 disse enquanto eu bocejava. A transmissão de hoje chega ao fim. Estou cansado. Amanhã à meia-noite, não percam a loja de caixões gigante. Assim que terminei, fechei a transmissão. Porque as pessoas da agência de gestão estranha estavam chegando rapidamente. A gestão de anomalias é abreviada como Escritório Fantasma. É uma organização formada pelo Estado, responsável por gerenciar todos os assuntos anômalos. Mas eu não quero lidar com isso. É muito complicado. Os espectadores correram para a sala de transmissão do pequeno urso. Eles estavam xingando, dizendo que eu era muito preguiçoso. Eles estavam se divertindo muito. Mas eu desliguei a transmissão nesse momento. O pequeno urso estava nervoso e preocupado. Ele estava preocupado porque havia muitas pessoas na sala de transmissão. Se ele conseguisse manter alguns dos grandes apoiadores, ele poderia quitar suas dívidas mais cedo. O que ele temia era que, sem mim, ele não se sentiria seguro. E quem teria enviado esse coelho para ele? Não seria que alguém quisesse prejudicá-lo? Depois de desligar a transmissão, eu preparei um macarrão instantâneo. Aproveitei para abrir a sala de transmissão do pequeno urso. Embora essa garota não tenha muito a oferecer, ela ainda me deve tantas coisas. Mas não pode acontecer nada de errado. E eu também estou curioso sobre como o escritório fantasma resolve os casos. Mas, infelizmente, antes que as pessoas do órgão de anomalias entrassem no quarto, a transmissão ao vivo do pequeno urso foi forçosamente encerrada. Eu suspeito que isso deve ser o pessoal do órgão de anomalias usando suas permissões para interromper forçosamente. O órgão de anomalias é muito misterioso. Tudo relacionado ao órgão de anomalias é confidencial. Naturalmente, não permitiria ser transmitido ao vivo. Ainda bem que meu estúdio de transmissão é um pouco especial, embora utilize um portal de transmissão do mundo real, mas é independente. Minha transmissão não pode ser encerrada de outra forma. Tudo no estúdio de transmissão. Só eu posso controlar. Do outro lado, os membros do órgão de anomalias vestidos com uniformes de combate pretos entraram correndo no quarto do pequeno urso. Assim que entraram, viram o coelho anômalo à beira da morte. Ficaram instantaneamente paralisados, mas ainda assim conseguiram controlar a situação a tempo. O homem à frente tirou uma esfera preta e facilmente capturou o coelho anômalo. Essas anomalias capturadas serão levadas para a sede do órgão de anomalias, e as que têm valor serão bem estudadas. O que não tem valor é diretamente evoluído fisicamente. Após lidar com a cena, o homem se aproximou do feitiço de luz dourada. Ele olhou para o feitiço de luz dourada de nível 3. Ele também olhou para a faca enferrujada quebrada no chão. A mulher acenou com a cabeça pensativa. Desfaça seu feitiço de luz dourada. Você está seguro agora. Depois de fazer um registro, você pode dormir tranquilo. O pequeno urso ficou tão emocionado ao ver as pessoas do quadro fantasma que começou a chorar. Ele finalmente estava seguro. Em seguida, ele rasgou o feitiço de luz dourada do peito. Começou a fazer o registro. Alguns minutos depois, o homem abriu a boca com uma expressão estranha. Você disse que esse coelho estranho de nível 2 foi ferido pelo feitiço de luz dourada. E esse feitiço de luz dourada você comprou por 100 mil, em uma sala de transmissão chamada Cemitério do Gigante. Após receber uma resposta afirmativa, o homem balançou a cabeça para a mulher. Embora não entenda seu objetivo de nos enganar. O que é? Mas isso não é importante. O importante é que levamos seu coelho estranho. Além disso, lembre-se de uma coisa. O feitiço da luz dourada não possui poder letal. Mesmo o feitiço da luz dourada de nível 5 é assim. Depois de falar, o homem se virou e foi embora com os membros da equipe. Na visão dele,
O pequeno urso apenas não queria expor seu segredo. Por isso, ele falou bobagens. O conteúdo da transmissão ao vivo desta noite foi novamente postado na internet. Desta vez, a popularidade aumentou ainda mais. Mas ainda há muitas pessoas que não conseguem. Até mesmo apoiaram o Cabeça de Leão ao molho vermelho. E o Cabeça de Leão, vendo tantas pessoas o apoiarem, sentiu um movimento em seu coração. Em seguida, ele iniciou a transmissão ao vivo. No chat da transmissão, ele começou a falar mal de mim. Ele até começou a inventar mentiras, afirmando que era o ator que eu havia contratado. Os detalhes foram descritos por ele de forma vívida. Até eu, que abri seu chat por acaso, quase acreditei nas bobagens que ele disse. Eu olhei para aquele que estava usando uma máscara na transmissão. O Cabeça de Leão com o fundo desfocado, com o canto da boca levemente levantado. Agora também deveria lidar com alguns camarões pequenos. Eu fui até o caixão que continha o zumbi de lata. Dei 2 leves batidas na tampa do caixão. Vou te levar para beber um pouco de sangue fresco. Instantaneamente, o zumbi de lata saltou alto. Ele colidiu diretamente com o teto. Ao ver isso, meu canto da boca se contraiu. Em seguida, comecei a verificar as informações sobre o zumbi de lata. Alvo: zumbi de lata. Raça: zumbi. Característica: sugador de sangue. Imortal e indestrutível. Zumbi de nível 4, indestrutível. Avaliando com base no modelo atual do mundo. Apenas anômalos de nível 6 ou artefatos de nível 6 ou superior teriam a possibilidade de representar uma ameaça para ele. Depois de ler as informações sobre o zumbi de lata, eu a senti satisfeito com suas habilidades. Lidar com o anômalo de nível 3, Cabeça de Leão, não seria um problema. No mundo atual, os níveis anômalos são divididos em espíritos vingativos e fantasmas malignos. Fantasmas malignos de vestes vermelhas e o Rei dos Fantasmas. Cada nível é subdividido em níveis de 1 a 9. Espíritos vingativos são almas solitárias e fantasmas errantes. Embora possa criar ilusões, mas a força é relativamente fraca. Só pode matar em ambientes específicos. Pessoas comuns têm uma grande chance de sobreviver. Descobrir seus padrões pode até oferecer a chance de contra-atacar. E os espíritos malignos são realmente o começo do mundo estranho. Os níveis 19 dos espíritos malignos correspondem aos níveis 19 dos humanos. Mas isso não significa que os seres estranhos possam vencer forças do mesmo nível. Se for uma coincidência, um espírito maligno de nível 1 pode contra-atacar um ser estranho de nível 9, mas um ser estranho de nível 1 certamente não pode vencer um espírito maligno de nível 9. Quanto aos espíritos malignos acima, os espíritos malignos de roupa vermelha, e os seres estranhos de nível 10 ou superior, as informações que eu sei não são muitas. Todos os espíritos malignos de roupa vermelha são considerados grandes terrores. Se aparecessem na realidade, seriam suficientes para fazer uma cidade inteira sucumbir. Eu fui até o computador e abri habilidosamente a rede dos espíritos. Dentro, encontrei uma organização chamada Gaiola dos Espíritos e enviei uma missão de rastreamento para ela. O GIGE é uma organização não oficial que surgiu após a chegada do sobrenatural. É uma organização não oficial que apareceu. É responsável principalmente pela venda de informações e pela execução de tarefas de assassinato. Mas os alvos de assassinato não podem ser funcionários oficiais. E é exatamente por isso que as autoridades fazem vista grossa para o GIGE. 2 segundos depois, a outra parte enviou uma mensagem: 10.000 fantasmas. Imediatamente, eu fiquei um pouco surpreso. Com 10.000 fantasmas, eu poderia comprar uma boa arma de ataque. No entanto, após pensar por um momento, eu ainda assim decidi ir em frente. Cerca de 1 minuto depois, um endereço foi enviado. Ao saber o endereço do leão, eu vou. O zumbi de lata recebeu a informação em seu espaço sobrenatural. Em seguida, ele se virou e saiu da funerária. Em um piscar de olhos, eu cheguei ao bairro onde o leão estava. Eu rapidamente tirei 2 roupas de proteção. Uma era uma roupa de invisibilidade e a outra, uma roupa que permite atravessar paredes. Então, entrei na casa do leão com confiança. Neste momento, o leão ainda estava fazendo uma transmissão ao vivo com o celular. Depois de ouvir por um tempo, eu fui até o lado do Cabeça de Leão. Você sabe quais são as consequências de espalhar boatos? O Cabeça de Leão virou-se abruptamente ao ouvir isso, mas não encontrou nada. Ele imediatamente estremeceu. Seu rosto ficou pálido. Em seguida, ele tirou um crucifixo prateado da roupa. Este é um traço de nível 2. Ele o obteve de uma cópia do domínio dos fantasmas. Não importa o que você seja, vão todos embora daqui para mim logo. Caso contrário, eu vou acabar com você, Cabeça de Leão. Mas logo ele percebeu que o crucifixo em suas mãos não estava reagindo de forma alguma. Enquanto ele ainda estava pensando, eu rapidamente arranquei o crucifixo. O Cabeça de Leão instantaneamente sentiu uma grande força.
E então o crucifixo em suas mãos foi levado. Ele imediatamente arregalou os olhos. Eu olhei para o cabeça de leão tremendo. Com uma voz calma, eu disse que gosta de espalhar boatos. Então, que tal você morrer? O coração do leão subitamente se contraiu, porque ele já havia reconhecido minha voz. Estava prestes a dizer algo. De repente, um zumbi de lata caiu do céu. Ele o agarrou com força e mordeu seu pescoço com suas duas presas. Em pouco tempo, o sangue do leão foi drenado. Ele morreu com uma expressão de relutância. Eu apenas sorri levemente e me virei para ir embora, enquanto assobiava uma ópera de Chu. Extremamente estranho. A ópera entrou na sala de transmissão ao vivo. O zumbi de lata também desapareceu. Todos na sala de transmissão ficaram imediatamente assustados e suados. Através da transmissão ao vivo, o ritual de vida e morte do leão rapidamente se espalhou. Incontáveis pessoas que assistiram minha transmissão estavam especulando se fui eu quem agiu. No entanto, eu não me importava com as especulações dessas pessoas. Eu não estava nem um pouco preocupado. E se eles adivinharem, qual é o problema? Eles não têm provas. Logo, eu voltei para a funerária. Assim que abri o celular, vi as mensagens enviadas por Yeshua e Xiao Xiong. Yeshua foi direta: se o jogo dos fantasmas te incomodar, me avise seu nome. Ao ver isso, sorri levemente. Isso significa que agora tenho mais um protetor? Comparado à frieza de Yeshua, Xiao Xiong falou muito mais. Além das palavras de agradecimento, ele também enviou 10.000 espíritos. Depois que recebi a transferência, enviei uma mensagem para ele. Venha para o meu estúdio de transmissão todos os dias às 12 como moderador, responsável pelo controle do ambiente, e a cada mês, abater 3.000 espíritos. No dia seguinte, abri a transmissão pontualmente. Instantaneamente, inúmeras pessoas entraram na transmissão. A vida e a morte do leão fez a popularidade da minha transmissão disparar. Enquanto isso, o Capitão Lee estava a caminho de uma missão. Ele abriu minha transmissão casualmente, querendo ver quais segredos eu tinha. E os comentários na transmissão estavam em frenesi. Anfitrião, você ainda se atreve a transmitir? Você já se expôs. O leão com certeza foi você quem matou. Podemos ver aquele zumbi de lata? Alguns especialistas analisaram. Aquele zumbi é pelo menos nível 5. Estranhamente, eu olhei para o chat com uma expressão calma. Sem pensar muito, coloquei o boneco de papel e o feitiço de luz dourada na vitrine da transmissão ao vivo. Então, lentamente, eu disse que aquele zumbi de lata não era nível 5. Era nível 4. Assim que eu disse isso, a expressão do Capitão Lee mudou instantaneamente. Mas ele acabou reconhecendo alguém. Os amigos também ficaram mais animados. Ao ver isso, eu apenas sorri de forma tímida. Eu reconheci? Eu apenas percebi pelo vídeo que aquele zumbi não era nível 5. O Capitão Lee pensou por um momento. Em seguida, ele editou uma mensagem e enviou: Olá, apresentador. Eu sou Li Ming, o capitão da Agência de Gestão do Sobrenatural. Estou agora seriamente suspeitando que você esteja envolvido no caso de assassinato do zumbi da noite passada. Por favor, envie seu endereço por mensagem privada. Esta noite, eu trarei pessoas para investigar. Li Ming também estava sem opções. Ele queria, através do sistema da Agência de Fantasmas, descobrir meu endereço. Mas ele não esperava que minhas informações fossem confidenciais. Ele não tinha permissão para ver. Mas ele estava muito curioso sobre mim. Então ele só pôde usar esse método. Quanto ao leão, se ele vai morrer ou não. Na verdade, Li Ming não se importava. Eu olhei para esse comentário e sorri. Como esperado, isso chamou a atenção das autoridades. Mas não importa. Desde que eu não diga, ninguém pode me encontrar. Tudo sobre mim já foi bloqueado pelo sistema. Caso contrário, como eu poderia me atrever a fazer uma transmissão ao vivo vendendo energia fantasma? Capitão Lee, desculpe, minha memória não está muito boa ultimamente. Eu também esqueci onde moro. Eu falei com um tom muito arrependido. Li Ming franziu a testa ao ouvir isso. Após um momento, ele suspirou e enviou outro comentário. Já que sua memória não é boa, então, mesmo que a cabeça do leão não tenha sido você quem matou, eu também não me importo. Mas espero que você não use aquele zumbi quando causar caos no Rio Celestial. Essa ação de Li Ming já claramente usou um tom de súplica. Eu olhei para o chat ao vivo, e no meu coração surgiu um pouco de respeito. Pelo menos esse Li Ming é um capitão de equipe de fantasmas competente. Embora eu realmente não conheça aquele zumbi, mas eu acho que aquele zumbi não deve aparecer para causar problemas novamente. Li Ming sorriu com um tom literário. Ele suspirou aliviado. Poder ouvir isso de mim já é suficiente. De repente, uma informação passou pela minha mente. Detectado um cenário de transmissão ao vivo especial. 1 minuto depois, o anômalo de nível 5, Li Ming, irá entrar por engano em um anômalo de nível 2. Vila Liu, no mundo.
O streamer pode se conectar por vídeo para realizar uma transmissão ao vivo especial. Após a transmissão ao vivo, podem ser concedidas recompensas de diferentes níveis com base no progresso. Durante a transmissão ao vivo, as transações entre o streamer e Li Ming não terão restrições. Este mundo é muito perigoso para Li Ming. Se o apresentador não intervir, Li Ming e sua equipe serão completamente eliminados. Se escolher transmitir ao vivo a vida ou a morte de Li Ming, a missão falhará. A vida ou morte dos membros da equipe diminuirá a avaliação da transmissão. Neste mundo estranho, há um item especial que pode ser negociado. Se deve realizar uma transmissão especial. Eu pensei por um momento e escolhi que estou bastante curioso sobre essa transmissão especial. Além disso, Li Ming é uma boa pessoa. Eu também estou disposto a ajudá-lo. No entanto, o que significa a terceira dica dada pelo sistema? Será que é para Li Ming encontrar, neste mundo estranho, um item especial para completar uma negociação comigo? Mas não tive tempo para pensar mais. Imediatamente avisei Li Ming. Você e sua equipe, se preparem. Vocês foram selecionados para o mundo estranho de nível 2. Diferente do simples mundo estranho de nível 1. O mundo estranho de nível 2 está cheio de perigos. Li Ming apenas franziu a testa. Ele não levou a sério o que eu disse. Mas foi nesse momento. Li Ming e os outros sentiram o carro tremer. Em seguida, uma infinidade de energia sombria começou a fluir pela janela. O frio fez com que todos dentro do carro sentissem um arrepio. Todos ficaram alarmados ao ver isso, pois isso era um sinal de que estavam entrando em um mundo estranho. No segundo seguinte, eles desapareceram do carro. O ambiente ao redor já havia mudado. Eles estavam em frente à porta de uma aldeia sombria. Na pedra ao lado da aldeia estava escrito Aldeia Liu. As árvores ao redor também se tornaram sombrias, transformando-as em árvores negras e fantasmagóricas. Os aldeões dentro da aldeia se moviam de maneira estranha. De vez em quando, olhavam para eles. E em suas órbitas só havia branco, sem globos oculares. E foi nesse momento. O mundo estranho fez um anúncio. Bem-vindo à Aldeia Liu, do nível 2 do mundo estranho. Li Ming sentiu seu coração pulsar com força. Mas ele não estava chocado apenas por o fato de que eles haviam entrado por engano no mundo estranho. É surpreendente que eu consiga prever o próximo momento. O vídeo da transmissão ao vivo foi forçado a ser ativado. A imagem de Li Ming apareceu na sala de transmissão. Ao mesmo tempo, Li Ming ficou chocado ao descobrir. Ele conseguiu sentir em sua mente a presença da sala de transmissão. Eu olhei para Li Ming, que estava em choque. Falei suavemente para ele explorar um pouco. Se precisar de ajuda, lembre-se de me avisar. E os membros da equipe ao lado de Li Ming estavam pálidos de medo. No entanto, Li Ming não os ignorou. Em vez disso, ele cerrou os dentes e olhou para frente, para a Aldeia Liu. Precisamos pensar rápido em uma maneira de sobreviver. Aqui é um evento anômalo de nível 2. Ele já havia passado por um evento anômalo de nível 2 antes. Sabia o quão perigoso era aqui. 3 membros da equipe respiraram fundo ao ouvir isso. Eles tiraram suas respectivas energias anômalas. Seus olhares estavam cheios de vigilância. Eles se dirigiram para explorar a aldeia que, pudesse ver que a qualidade de alguns deles é boa. Embora no começo estivessem um pouco nervosos, mas também consigo entrar rapidamente no estado. Eu olho para a Aldeia Liu na tela. De repente, minha mente viaja para longe. A visão à minha frente se torna ampla, como se fosse Deus, com a mesma perspectiva. E muitas informações textuais aparecem diante de mim. Eu olho para os aldeões vagando na Aldeia Liu. As informações aparecem imediatamente. Os aldeões da Aldeia Liu mortos se tornaram espíritos. No total, 82. Após a morte, não conseguem encontrar o caminho para o submundo. Eles só podem vagar pela aldeia onde morreram. Ao ver pessoas vivas, imediatamente atacam. Convocam todos os aldeões para iniciar um ataque. Acendem a caixa de almas ocultas antes de entrar na aldeia. Guiam o líder da aldeia para sair do evento estranho. O caminho de volta para casa. O reino dos espíritos está atrás da placa na entrada da aldeia. É a rota de fuga deixada pelo chefe da aldeia, Liu Tiangu. Ao ver isso, eu fiquei levemente surpreso. Surpreendentemente, ainda tem um guia. Se eu tiver a oportunidade de entrar no mundo estranho, não seria possível massacrar com a estratégia ativada? Enquanto eu ainda estava olhando as informações, Li Ming e os outros já haviam entrado na aldeia. Isso chamou a atenção dos aldeões. Uma mulher de meia idade segurando uma enxada estava torcendo o pescoço e olhando fixamente para Li Ming. De repente, ela sorriu amplamente. Então, algo estranho aconteceu de repente. Era como uma reação em cadeia. Com a estranheza da mulher, inúmeros aldeões se viraram. Cada um deles se tornou extremamente aterrorizante. Eles começaram a se aproximar de Li Ming e do grupo. Li Ming imediatamente teve uma expressão horrível. Nós tocamos nas regras. Quais são as regras deste mundo anômalo de nível 2?
Será que não podemos ser vistos? Um membro da equipe, Wang Xiaoliu, estava pálido. Seu corpo tremia. Capitão, temo que vamos morrer. Todos eles são ossos de força de 4 extremos. A quantidade é imensa. Não pode haver centenas, pode? A expressão de Li Ming também era muito feia. A arma prateada na mão do perfurador. Este é o xadrez fantasma de nível 5 que ele controla. Seu poder é extremamente forte. Um tiro pode até ferir uma força de nível 6. Mas não é bom em brigas em grupo. Em seguida, Li Ming respirou fundo. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele correu em direção à entrada da aldeia. Se não conseguir escapar, ele lutará até a morte. Se puder matar um, que mate um. Aqui é um evento estranho de tipo regional. Cada vez que matamos um, podemos abrir o futuro. As pessoas aqui pagam um pequeno preço. Se não conseguirmos sobreviver, lutaremos com eles. Os outros 3 também ficaram com os olhos vermelhos ao ouvir isso. Todos tiraram suas energias fantasmagóricas. Estavam prontos para morrer em batalha. Ao ver essa cena, todos na sala de transmissão também começaram a se sentir mal. Mas eu, por outro lado, estava com uma expressão neutra. Olhando para a tela da transmissão, falei calmamente. O mundo estranho tem suas próprias regras. E eu também tenho minhas regras. Eu quero ver se as regras deles são maiores ou as minhas. Em seguida, eu me levantei. Virando-se para olhar para as inúmeras pessoas dentro da funerária. Por favor, ajudem a salvar o povo de Jiuzhou. Obrigado pelo esforço. Com um movimento, tirei uma pequena faca e cortei meu dedo indicador. O sangue jorrou para fora. No ar, transformou-se em gotas de sangue, caindo no centro da testa de cada boneco de papel. Entre os bonecos de papel, eles ganharam vida. Com o som da minha ordem, todos os bonecos de papel desapareceram da funerária. Neste momento, dentro do mundo estranho, Li Ming e os outros já estavam encurralados na entrada da aldeia. Não podiam recuar mais. Do lado de fora da aldeia, uma estranha barreira os selava, enquanto alguns estavam com os olhos vermelhos, prontos para lutar até a morte. De repente, inúmeros bonecos de papel realistas desceram do céu, correndo em direção aos aldeões da Vila Liu. Dentro dos bonecos de papel, uma trajetória pura explodiu. Usando uma estratégia desesperada, quase instantaneamente, pararam o avanço dos aldeões. Li Ming e os outros ficaram atordoados ao ver isso. Eles olhavam para os papéis voando pelo céu. De repente, lembraram-se do que eu acabei de dizer. Imediatamente, os olhos de Li Ming ficaram vermelhos. Ele nunca imaginou. Naquele momento crítico, fui eu quem o salvou. Quando Li Ming estava prestes a agradecer, eu calmamente trouxe um papel de um espírito maligno. Aqui estão 28 papéis. No total, são 280 mil. Quando saírem, lembrem-se de me devolver. E os troféus deste mundo estranho pertencem a mim. Li Ming, naturalmente, não teria objeções. Se não fosse por mim, ele já estaria morto. Wang Xiaoliu e os outros também estavam muito animados. Eles continuavam agradecendo ao ar. Eu, por outro lado, estava bastante resignado. Não me agradeçam. Vão ajudar meus papéis. Eles não aguentarão por muito tempo. Meus papéis, embora sejam poderosos, mas são apenas de nível 3. E aqueles 83 aldeões são todos de nível 4. Li Ming imediatamente ficou sério. Ele imediatamente disse para atacarmos juntos. Wang Xiaoliu e os outros 3 também se levantaram imediatamente. Pegando a energia maligna, eles se juntaram à batalha. Do outro lado, Yixue ficou paralisada. Ele olhou para a transmissão ao vivo com os olhos arregalados. Como isso é possível? Ele realmente pode projetar a trajetória em mundos estranhos de nível 2 ou superior. Se a humanidade puder dominar esse método, a possibilidade de gênios e vidas no mundo estranho será reduzida em 99%. Pensando nisso, Yixue imediatamente pegou o celular e fez uma ligação. As pessoas na sala de transmissão também estavam muito animadas. Um mundo estranho de nível 2 não é impossível de lançar objetos fantasmagóricos. O apresentador não é um parceiro? Do outro lado, com os esforços conjuntos de Ziren e Li Ming, todos os moradores mortos foram revelados. A força que pertence aos espíritos malignos começou a dissipar-se no ar. Li Ming e os outros 3 suspiraram aliviados. Sentaram-se no chão, ofegantes. Ao ver isso, eu me virei para pegar alguns materiais para fazer os bonecos de papel. Comecei a fazer os bonecos de papel em público. Desta vez, coloquei uma cruz dentro do boneco de papel. Foi exatamente o nível 2 do espírito que obtivemos da cabeça do leão. Assim, o artefato faz isso. Pode integrar o poder do artefato ao boneco de papel. Isso aumenta significativamente o poder do boneco de papel. Em um piscar de olhos, um boneco de papel vívido foi montado. A aura dentro deste boneco de papel é completamente diferente do que foi feito antes. Eu toquei o boneco de papel. O canto da minha boca se levantou levemente. De fato, para fazer alguns bonecos de papel especiais e poderosos,
Realmente é necessário colocar um artefato dentro. O objetivo é o boneco de papel em forma de cruz com a característica de purificar a luz sagrada. Quando o boneco de papel de nível 7 luta contra o estranho, sua força aumenta em 3 vezes. Após a luz sagrada se esgotar, deve ser colocado sob a luz da lua por 24 horas. Assim, a luz sagrada será restaurada. Após a luz sagrada se esgotar 3 vezes, o boneco de papel se tornará completamente ineficaz. Fiquei um pouco surpreso ao ver o painel do boneco de papel. Eu realmente consegui fazer um boneco de papel em forma de cruz de nível 7. As pessoas na sala de transmissão também perceberam que algo estava errado. Todos começaram a especular sobre o nível do boneco de papel. Eu coloquei o boneco de papel em forma de cruz na mesa. Ele disse calmamente que este boneco de papel não está à venda na zona de papel. Uma oportunidade de uso de 1 milhão de energia espiritual. Assim que essas palavras foram ditas, todos ficaram com os olhos arregalados. Com 1 milhão de energia espiritual, você pode comprar um artefato espiritual de 6 extremos. E não é nem mesmo descartável. Que grande tolo! Compraria o direito de uso descartável deste boneco de papel? Para ser sincero, realmente a quem compraria? É bom saber que no mundo atual, apenas os streamers podem lançar artefatos espirituais no mundo estranho. Portanto, parece que estão vendendo bonecos de papel. Na verdade, estão vendendo vidas. Ao ver isso, meu canto da boca se contraiu. As palavras foram tão duras. Isso me fez parecer um traficante de vidas. Yeshua olhou para o boneco de papel na tela. Não sabia por quê, mas ele tinha uma sensação vaga. Se ele pudesse levar este boneco de papel com ele, para o próximo evento estranho, certamente estaria muito seguro. Yeshua franziu levemente a testa. Ele se sentiu estranho. Ele tinha tantas artimanhas para salvar a vida. Várias peças de nível 9. E até mesmo além do nível 9. Mas, por que ele teria uma conexão com esse papel? Em seguida, ele balançou a cabeça. Decidiu que na próxima vez que fosse ao mundo estranho, ele definitivamente alugaria esse papel em forma de cruz. E eu, para provar que não sou um comerciante desonesto, dei diretamente o papel em forma de cruz para Li Ming, oferecendo a você uma oportunidade de uso. Não precisa agradecer, Li Ming ficou muito emocionado. Não esperava que, após a chegada do estranho, o mundo inteiro se tornasse um lugar de traições. Havia ainda pessoas boas como eu. Não só vendi a ele 28 papéis a preço de banana. Como se não bastasse, ainda lhe dei uma oportunidade de usar um poderoso papel. Imediatamente, seus olhos ficaram vermelhos. Em seguida, ele levou mais 3 pessoas, agradecendo com um punho cerrado para o vazio. Eu apenas acenei com a cabeça calmamente, com a aparência de um sábio isolado. Na verdade, eu estava preocupado que Li Ming morresse e eu falhasse na minha missão. E o sistema já havia me avisado. Na aldeia Liu, há um tesouro especial. Pode ser negociado. Eu não quero perdê-lo. E tem mais uma coisa. Se a cruz brilhar intensamente na aldeia Liu, no futuro, não precisarei me preocupar em não conseguir alugar. Neste momento, Li Ming estava com 3 membros da equipe. Começaram a continuar a exploração. Eu também vi muitas informações na tela. De repente, uma casa chamou minha atenção. A residência da viúva, União de Prata. A viúva, União de Prata, olhava com dor para o marido Wang, sentindo-se solitária por anos. Se alguém pudesse conversar com ele, aliviaria sua solidão interior. Poderia obter um contrato de espírito de nível 5. Aqueles que entram no quarto da União de Prata, se forem virgens, o objeto espiritual será atualizado para nível 6. Aliviar sua solidão consumirá oxigênio, mas não colocará sua vida em risco se recusar a União de Prata. Isso fará com que toda a raiva e vergonha da União de Prata se acumulem e se fundirão para se tornar um espírito de sorte de nível 9. Eu imediatamente fiquei com os olhos brilhando. Pense um pouco e diga quem de vocês é o cozinheiro. Li Ming e os outros ficaram atordoados ao ouvir isso. Suas expressões ficaram estranhas. Esse streamer realmente não é sério. A pequena garota, Yan, ficou com o rosto todo vermelho. Eu então acrescentei que estava falando do homem, em linguagem clássica. Wang Xiaoliu sorriu maliciosamente, embora eu ainda seja jovem. Tenho apenas 18 anos. Mas eu, você entende. Zhao Fei estava sendo covarde e astuto. O que eu disse 3 anos atrás ainda é. Em seguida, os dois olharam para dentro novamente. O rosto sério e envelhecido de Li Ming, de repente, ficou constrangido. Passaram-se vários segundos. Ele finalmente falou: estive ocupado com o trabalho todos esses anos. Ocupado pegando coisas estranhas. Por isso, Wang Xiaoliu e Zhao Fei estavam segurando o riso. Estavam quase se machucando de tanto segurar. Se não fosse Li Ming ser tão sério no dia a dia, eles certamente teriam rido alto. Ao ver isso, eu também achei engraçado. Tudo bem. Eu entendo, desde que haja uma exceção, está bom. Olhando para aquele à esquerda,
Está exposta a casa com as calcinhas transparentes? Você entra para fazer uma missão. Lembre-se de não resistir. Caso contrário, as coisas lá dentro se tornarão um nível 9 de força. Naquele momento, vocês certamente morrerão. Após completar a missão, você poderá obter um artefato de nível 6. Claro, vocês também podem contornar e agir como se nada tivesse acontecido. Artefato de nível 6. A respiração de Li Ming imediatamente se acelerou. Sério? Qual é a missão lá dentro? Eu realmente não falo. Ela revelou um sorriso misterioso. Li Ming cerrou os dentes e olhou para a casa. Então ele perguntou, basta não resistir? Desta vez, eu acenei com a cabeça para ele. Em seguida, Li Ming cerrou os dentes. Ele e ela caminhou em direção à pequena casa da União de Prata. Ao ver essa cena, eu não consegui conter o riso. Veja como estou rindo feliz. Todos na sala de transmissão também ficaram curiosos. Apresentador, o que há de fato nessa pequena casa? Por que você está rindo tão feliz? Eu apenas sorri de forma misteriosa. Contou a história da União de Prata. Todos na sala de transmissão ouviram. E não puderam evitar abrir bem os olhos. E então começaram a rir alto. Uma hora depois, o Capitão Li saiu. E o que era diferente do que eu imaginava é que Li Ming não estava desanimado. Com olheiras. Ele, na verdade, estava radiante e cheio de energia. De cima a baixo. Parecia ter uma força inesgotável. Eu, ao ver isso, pisquei os olhos. O Capitão Li parecia não ter sido brincado pela garotinha fantasma. Ele foi quem brincou com a garotinha fantasma. Então eu levantei o polegar para ele. Capitão Li é incrível. A missão foi bem sucedida. Li Ming, em tom literário, sorriu levemente, experimentando pela primeira vez a alegria humana. Ele estava de bom humor. Com sucesso, já conseguiu o artefato fantasma de nível 6. O rosto de Li Ming ficou vermelho. Ele tirou um delicado avental vermelho. Do avental, já se podia ver que a cintura da União de Prata era bem fina. Ao ver isso, meu rosto instantaneamente escureceu. Capitão Li, não precisa agradecer. Fique com isso para você. Li Ming ficou um pouco envergonhado. Isso é um artefato fantasma de nível 6. Mas ele também não estava sendo afetado. Ele guardou. Em seguida, todos começaram a se aprofundar. Caminhando pela estrada, essas eram coisas comuns. As casas, sob a luz da noite e a atmosfera sombria, pareciam sombrias. Isso fazia as pessoas sentirem medo profundo. Li Ming também começou a se preocupar. Apresentador, você sabe que as condições para passar neste mundo estranho são, normalmente, os mundos estranhos que são acessados por sinais, oferecem missões principais. Assim que completadas, você pode deixar o mundo atual. Mas esse tipo de mundo estranho, ninguém sabe quais são as condições. Somente pagando o preço de um sangue infinito para explorar, é que se pode descobrir as regras. Eu dei uma olhada casual nas condições de passagem no céu. E então falei para ir ao templo da família Liu. Deitar-se no caixão é a maneira de sair. Mas esta é a maneira mais simples de passar. A recompensa é um pouco baixa. Após sair, o domínio sobrenatural não desaparecerá. Mas eu já te dei o boneco de papel com a cruz. Você não está dizendo que quer passar de forma simples, está? Li Ming ficou um pouco constrangido. Ele realmente queria sair daqui primeiro. Depois, voltar para a estação e ver a situação na Vila Liu. Afinal, é um mundo sobrenatural de nível 2. Também não é algo que ele possa resolver. A segunda maneira também é muito simples. Ir ao templo e acender 4 incensos. Depois, pegar o incenso sobrenatural e ir ao monte atrás para desenterrar um corpo. Levar o corpo de volta ao templo e jogá-lo no caixão. Depois, jogar um jogo de bastão e tudo termina. Isso é considerado uma passagem perfeita. A joia sobrenatural desaparece assim. Eu disse que seria fácil. Mas as expressões de todos ficaram estranhas. Li Ming também não pôde deixar de perguntar quem você realmente é. Eu apenas sorri e não respondi. Ao ver isso, Li Ming não fez mais perguntas. Em seguida, ele levou algumas pessoas na direção do templo. Ele ainda quer passar pela primeira maneira. Não demorou muito para que todos chegassem ao centro da vila. No centro da vila havia um poço antigo. A superfície do poço antigo estava coberta de musgo. Era possível ouvir vagamente o som da água dentro do poço. Ao olhar de perto, o fundo do poço tinha até algumas manchas de sangue escuro. Os olhos de Li Ming imediatamente se tornaram cautelosos. Ele estendeu a mão para parar alguns membros da equipe atrás dele. Cuidado, esse poço tem fantasmas dentro.